apresentar para vocês um pouquinho, né? E eu vou tentar focar hoje, considerando o tempo que a gente ainda tem, nos princípios e diretrizes e talvez nos objetivos, se a gente chegar lá. Mas antes de tudo, eu quero fazer alguns alertas, né? Relembrar algumas coisas que são importantes para quando a gente está pensando em discutir um texto de lei, né? Um texto legislativo. Então, são algumas amarras que a gente tem e que precisam estar na nossa cabeça quando a gente pensa nesses textos e debate sobre eles. Então, a primeira questão é que a gente tem no Brasil um sistema legislativo integrado, né? Então, a legislação do TTC, embora seja um instrumento que ainda não existe, que a gente está criando, a gente não tem todo o poder do mundo de colocar o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser nessa lei, tá? Ela precisa aí observar uma série de outras leis, uma série de outros dispositivos que já existem. Então, isso é muito importante. Segundo ponto, né, que a gente tem um sistema em que a Constituição Federal ela tem um status superior a todas as outras normas. Então, toda e qualquer lei do nosso ordenamento precisa estar de acordo com a Constituição. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, porque é inconstitucional, porque declarou inconstitucionalidade, enfim. É exatamente por causa disso, né? Se alguma lei, seja ela de onde for, se ela vai contra a Constituição, ela é invalidada, né? Esse é o papel ali do Supremo Tribunal Federal. Terceiro ponto para a gente ter em mente, né, quando a gente está discutindo as leis, é a questão da repartição de competências, né? A gente tem um sistema em que a gente tem 3 níveis federativos, então a gente tem a União, os estados e os municípios, e cada um deles tem atribuições específicas, né? E elas estão colocadas lá na Constituição, e a inobservância delas também leva a uma inconstitucionalidade, ou seja, se você não observar, se você não estiver fazendo o que a Constituição diz que é para você fazer, você também pode ter a sua lei invalidada, né? Então, nem tudo que a gente acha que o prefeito pode resolver, ele pode de fato resolver, porque pode não ser competência do município. Nem tudo que a gente acha que o governador pode resolver, ele de fato pode, por essa questão de competência. Então, com as leis acontece a mesma coisa. Nem tudo que a gente quer colocar numa lei, a gente pode. Talvez sejam necessárias várias leis, uma no âmbito federal, outra no estadual, outra no municipal, para dar conta, né? Então, só para a gente também manter isso em mente. Fazer aqui uma observação geral para apresentar um pouco do que é esse GT Legislação, né? Hoje ele está composto por advogados e arquitetos, tá? Não são só advogados que estão ali discutindo, graças a Deus, né? Porque advogados tendem a ser um pouco chatos, então a gente tem aí nossos arquitetos salvando a cada reunião. A gente se reúne mais ou menos mensalmente. Durante a pandemia, a gente encurtou esse tempo de reunião para que a gente pudesse avançar no projeto de lei. Então, hoje em dia, a gente se reúne de 3 em 3 semanas, mas já chegou a ser até quinzenal, tá? E a gente está lidando aqui com a tentativa de colocar na lei de uma forma que possa ser aprovado, né? Não adianta ser uma lei que a gente, enfim, vai ter que deixar na gaveta aí e fique usando ela só como uma ideia. Então, a gente está tentando traduzir para o técnico, para o jurídico, para o legal, um instrumento que ele é novo e que ele é super complexo, né? Mas que ele tem aí várias potencialidades e tem vários desafios que merecem ser explorados, tá? Então, com essas observações aqui em mente de todo mundo, vamos passar um pouquinho para o que a gente está pensando em termos aí da estrutura desse TTC, pelo menos o iniciozinho, que eu acho que é o que a gente vai conseguir dar conta hoje, né? Bom, esse conceito do termo territorial coletivo, a gente já apresentou aqui na plenária em fevereiro. Eu não sei quem lembra, né? Em fevereiro, inclusive, a gente vivia num outro mundo, um mundo sem pandemia, a gente ainda estava presencialmente, tomando um cafezinho na Pastoral de Favelas com biscoitos, mas a gente fez a apresentação já desse conceito, né? Eu trouxe aqui para relembrar um pouco e também para apresentar para quem não estava presente naquela oportunidade, enfim, né? O que a gente está pensando. Bom, então, o que esse grupo pensou em termos do conceito? O que seria o termo territorial coletivo dentro desse projeto de lei, né? Então, o termo territorial coletivo é um instrumento urbanístico de gestão territorial caracterizado pela gestão coletiva da propriedade da terra, pela titularidade individual das construções e pela autonomia de ingresso, visando a sustentabilidade da habitação de interesse social. Tá? E aí a gente sentiu a necessidade de deixar mais claro o que a gente está entendendo como sustentabilidade da habitação de interesse social, né? Então a gente acrescentou ali um parágrafo, isso aqui é
é um jeito, né, de colocar na lei as coisas, né? Então a gente botou aqui um parágrafo para falar exatamente desse termo. E aí a gente colocou que a sustentabilidade da habitação de interesse social, ela é definida pela conjugação da segurança da posse, da moradia adequada e da acessibilidade econômica da moradia. Ou seja, é um conjunto, né, uma tríade aí da garantia de permanência das pessoas, que é muito importante, talvez seja aí o grande coração do TTC, a moradia adequada, que a gente sabe que não envolve só, né, as paredes e o teto, envolve aí uma série de elementos, infraestrutura urbana, acesso à saúde, acesso ao transporte, enfim, então isso também está dentro aqui do nosso conceito do TTC, e também a acessibilidade econômica da moradia. Um dos objetivos do TTC é exatamente garantir essa acessibilidade econômica perpetuamente, ou seja, garantir que naquele espaço onde a gente institui um TTC, vai ter sempre moradia a preço acessível, para sempre, né? Durante aí muitos anos. Então, a gente tentou trazer todos os elementos nessa conceituação que a gente fez. Eu vou sugerir que eu apresente ainda aqui os princípios e diretrizes e depois os objetivos, e aí a gente abra uma grande rodada de discussão. Então, quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, vai anotando aí, né, rapidinho, e aí depois a gente faz uma rodada maior de discussão, tá? Vou sugerir isso pelo tempo. Normalmente eu acho que poderia ser passo a passo. A gente poderia agora abrir, depois a gente passar para o próximo, mas para a gente tentar aproveitar um pouco mais o nosso tempo aqui da plenária, tá bem? Então vai lá, Felipe, passa para o próximo. Bom, uma vez conceituado o TTC, a gente teve que começar a pensar em quais seriam os princípios e diretrizes do TTC, né? E aqui é um ponto de fundamental importância que a gente escute todo mundo, né? Não só vocês, que depois a gente publicize isso e escute mais gente ainda, porque é muito importante que esses princípios e diretrizes estejam claros e indo nesse sentido do empoderamento comunitário, da segurança da posse, da moradia adequada, da acessibilidade econômica. Então, a gente precisa, de fato, garantir que isso esteja muito claro na lei, né? Porque a gente sabe que um texto, depois que a gente coloca no mundo, ele não é mais nosso, né? E a lei é um texto especial, porque ela dá poderes, né? Então, se a gente não deixar muito claro o que a gente quer, depois a lei pode acabar sendo até apropriada para outras coisas, né? Para outros fins. Então, é muito importante que vocês nos deem aí a opinião de vocês, o que vocês acham, o que precisa melhorar, o que não tem, enfim, sobre esses princípios e diretrizes e sobre os objetivos, né, que vai ser aí o próximo slide que eu vou apresentar. Mas vamos lá para os princípios e diretrizes, tá? A gente definiu 8 princípios e diretrizes para o TTC, para constar em lei em relação ao TTC. O primeiro é a gestão coletiva da propriedade fundiária, tá? Vou aproveitar aqui para fazer também uma lembrança. A gente já acabou falando disso aqui algumas vezes, mas é um esclarecimento sempre importante, né? A propriedade coletiva, né, em si, ela não é possível no nosso ordenamento jurídico, né? Ela não é possível, ela é inclusive pode ser até considerada inconstitucional, né? Então a gente não poderia prever uma propriedade coletiva propriamente, né? E o que o TTC faz é se utilizar da propriedade individual, que já está posta, enfim, que nosso ordenamento jurídico privilegia, inclusive, muitas vezes, se aproveitar da propriedade individual para inserir uma gestão coletiva, né? Então, é uma prática coletivista, é uma prática que preza pelo senso comunitário, mas se utilizando da estrutura jurídica da propriedade individual, né? Então, a gente não precisa criar uma briga com a Constituição para tentar fazer um modelo de propriedade coletiva que não existe no nosso ordenamento e nem é permitido, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue chegar no resultado da gestão coletiva, do privilégio dos arranjos comunitários, por meio dessa gestão, que é exatamente onde o TTC entra, tá bem? Então, esse é o nosso primeiro princípio diretriz aí da gestão coletiva da propriedade fundiária. Segundo, a garantia do direito à moradia adequada e acessível economicamente pela população de baixa renda. Terceiro, a cooperação com órgãos públicos, agências privadas e organizações da sociedade civil. O quarto, a articulação com as políticas setoriais de habitação, de saneamento básico, de meio ambiente, de mobilidade urbana,
nos diferentes níveis de governo. Quinto, a autogestão e o fortalecimento comunitário. O sexto, a justa distribuição dos ônus e benefícios da gestão territorial. E o que a gente quer dizer aqui com justa distribuição dos ônus e benefícios da gestão territorial? Olha, é relativamente simples, né? Quem tem um benefício precisa pagar por ele para que quem teve o ônus decorrente desse benefício possa ter voltado a uma situação de relativo equilíbrio, né? Ou de algum equilíbrio. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Uma obra do metrô. Vamos supor uma obra do metrô que remove alguns moradores de uma determinada área, mas, ao mesmo tempo, ela valoriza um determinado número de prédios que passam a ter ali uma saída na boca do metrô, enfim, essa facilidade de transporte valoriza esses imóveis. Ora, os proprietários desses imóveis não fizeram nada para terem o seu patrimônio valorizado, né? Eles simplesmente ganharam dinheiro ali às custas dos moradores que foram removidos. Então, a justa distribuição dos ônus e benefícios diria que, numa situação dessa, esses moradores que foram privilegiados, eles deveriam pagar, né, por essa valorização que tiveram, e esse valor que eles pagassem deveria ser revertido para que esses moradores que foram removidos fossem realocados em locais próximos, enfim, com infraestrutura, dentro desse conceito de moradia adequada. Então, a ideia aqui é de garantir um equilíbrio na cidade, né, entre, enfim, privilegiados pelo poder público, pela localização, e pessoas que eventualmente são removidas, enfim, ou que são esquecidas muitas vezes pelo poder público. Bom, o sétimo princípio ou diretriz que a gente definiu foi o da proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, né? E o oitavo, a concessão de títulos sobre as acessões ou benfeitorias, preferencialmente à mulher, tá? Pode soar estranho para alguns isso, né? Porque a mulher, mas na verdade essa é uma política já adotada, inclusive pela legislação de regularização fundiária, e ela parte do princípio que a mulher é quem fica com os filhos num caso de separação, enfim, então que o lar deve ser preservado para essa mulher e a esses filhos que são ligados a ela numa situação de dissolução da família, tá? Próximo. Bom, então esses 8 foram os objetivos, os princípios e diretrizes do TTC, tá? Então agora vamos falar dos objetivos, que por um acaso foram 8 também, não é de propósito, a gente não está aqui fazendo numerologia para acertar os números, enfim. Mas vamos lá tentar falar dos objetivos. Qual é a diferença entre eles, né? A gente discutiu isso bastante. Os princípios e diretrizes é uma coisa mais do que funda o TTC, quais são as ideias que estão por trás, né? Quais são os conceitos em que ele se baseia, enfim, por isso os princípios e diretrizes. Os objetivos, eles já são, como o próprio nome diz, mais objetivos, né? Eles tentam já guiar a atuação do TTC. Então, eles se referem menos aos conceitos em que ele se baseia, enfim, a sua formação, a sua estruturação, e mais em como guiar a atuação do TTC, tá? Bom, então quais foram os objetivos que a gente pensou inicialmente aqui para conversar com vocês? Primeiro, garantir a efetivação da função social da propriedade. Segundo, promover melhorias urbanísticas e ambientais no território. Terceiro, prover moradia a preços acessíveis para famílias de baixa renda de forma permanente. Quarto, melhorar as condições de vida dos titulares das unidades habitacionais, com um enfoque central nas condições de habitabilidade, ou seja, nas condições da casa, né? Nas condições ali da moradia. Quinto, administrar e impor limites ao uso do solo, de modo a garantir a integridade do TTC e o bem-estar comum. Então, o que a gente está dizendo aqui é que o TTC ele pode limitar o uso do solo, que já tem uma limitação pela legislação municipal, né? O próprio Marcos estava falando com a gente aqui desse caso do Trapicheiros, falando exatamente sobre isso, sobre esse tipo de limitações, e o TTC pode impor ainda outras, desde que sejam destinadas a garantir a integridade do TTC e o bem-estar ali das famílias que o integram.
O sexto, estimular o desenvolvimento econômico comunitário, apoiando projetos locais que estejam em consonância com os princípios e objetivos do TTC. Sétimo, fomentar a integração com comunidades vizinhas, cooperativas habitacionais e demais comunidades, em especial com aquelas que tenham instituído termos territoriais coletivos. Então, aqui a ideia é que um dos objetivos do TTC seja fomentar redes, né, verdadeiras redes comunitárias, né, não só entre comunidades que tenham instituído TTCs, mas em especial, mas aí tentando, de alguma maneira, incentivar o associativismo, né? Pegar esse coletivo, mas não deixar isso uma ilha, não deixar o TTC uma ilha de coletividade, mas sim criar toda uma estrutura de coletivismo, de associativismo entre as comunidades. E, finalmente, o oitavo seria buscar a efetivação das normas e instrumentos urbanísticos cabíveis em benefício da coletividade, né? Então, aqui é para dizer que o TTC ele não vai poder ser aí o senhor daquela propriedade que terá e vai mandar e desmandar e fazer, enfim, do jeito que ele achar melhor. Ele vai ter como um dos seus objetivos a efetivação das normas e de instrumentos jurídicos cabíveis, ou seja, que já estejam em outras leis, mas que sejam aplicáveis, e o TTC deve promover, tá, esses instrumentos. Bom, como eu falei para vocês, eu tinha aqui preparado mais alguns pontos, especificamente falando do arranjo formal do TTC, né? Como é que faz, enfim, da pessoa jurídica, do direito de superfície, mas eu acho que talvez seja mais interessante parar por aqui hoje, a gente fazer uma rodada de discussão em cima desses pontos, né, que eu trouxe aqui para vocês. Então, o conceito do termo territorial coletivo, os 8 pontos dos princípios e diretrizes e os 8 pontos dos objetivos, para a gente conseguir fechar ainda hoje essa discussão, né? E aí na próxima reunião a gente avança um pouquinho mais, tá bom? Então, abro a palavra aí para quem quiser falar, e peço muito que vocês falem, que vocês contribuam, o que vocês estão achando disso. É muito importante para a gente esse feedback aqui da plenária.